Poucos metros depois dessa imagem, o ex-namorado matou Sirlene com um tiro na cabeça, numa esquina de Volta Redonda, no sul do estado do Rio. Vários levantamentos e estatísticas diferentes apontam para a mesma situação grave: o aumento dos feminicídios em 2019. Na Central de Atendimento à Mulher, o 180, os números impressionam. Nos primeiros 6 meses do ano, as denúncias de feminicídio mais do que dobraram em relação ao mesmo período do ano passado. Quando a gente olha um caso de feminicídios, olha os padrões anteriores, você vê que já sofreu violência física, já sofreu violência psicológica, já sofreu violência moral. Uma série de outras violências foram precedidas. A gente precisa melhorar a forma de identificar essas violências e poder atuar antes do assassinato. Ontem à noite, Lucas Lemos Lopes chegou para visitar a ex-namorada Adriana Valério, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Alguns minutos depois, Adriana foi morta, enforcada no próprio quarto, enquanto os 3 filhos dela assistiam à televisão na sala. Na mesma noite e na mesma cidade, Jéssica da Silva Salles foi esfaqueada até a morte pelo ex-marido, Osmar Antônio Oliveira. Na terça noite, a adolescente Maria Eduarda Alves foi assassinada pelo namorado com quem tinha um filho. 4 casos de feminicídio no estado do Rio em 3 dias. Outros números revelados hoje mostram um aumento constante de todos os tipos de violência contra a mulher desde 2015. O Instituto Igarapé, que pesquisa sobre violência, reuniu informações de 17 estados, que registraram de 2015 a 2018 mais de 2.000 casos de feminicídio. A juíza que trabalha na prevenção a esse crime diz que o mais importante é que as mulheres conheçam a lei e procurem ajuda. As explosões de violência, elas vão vir cada vez de uma forma mais forte até um feminicídio. O importante é a mulher tomar consciência de que está sendo vítima de violência doméstica, ela querer romper o ciclo e ela procurar ajuda para não chegar a um feminicídio. Saiu o laudo que analisou a bebida que matou 4 moradores de rua em Barueri, na Grande São Paulo. O resultado da análise da bebida revelou que no líquido havia cocaína suficiente para provocar uma overdose. Na garrafa entregue ao grupo por Vinícius Cardoso, os peritos encontraram 51 miligramas de cocaína por mililitro da bebida. Foram encontrados doses cavalares de cocaína, na bebida, além do álcool etílico, que é comum a qualquer bebida alcoólica. Como nós poderíamos dizer, na linguagem policial, foi uma overdose. O laudo confirma, no corpo de Marlon Gonçalves, os legistas encontraram dose excessiva de álcool e cocaína. Os laudos das outras 3 pessoas que morreram devem ficar prontos até amanhã. Vinícius Cardoso disse à polícia que encontrou a garrafa nessa rua em Barueri e que 12 dias depois a levou para os colegas na praça, sem saber que a bebida estava adulterada. Os laudos não servem para acusar ou inocentar Vinícius Salles Cardoso. Por isso, ele deve continuar cumprindo a prisão temporária de 30 dias. Os investigadores ainda precisam descobrir a origem da garrafa e quem misturou cocaína à bebida. Um estudo apresentado nos Estados Unidos concluiu que um método usado no Brasil por pesquisadores da Fiocruz teve sucesso no combate à transmissão da dengue, da zika e de chikungunya. As evidências apresentadas ontem na reunião da Sociedade Americana são claras. A luta contra a zika, a dengue e a chikungunya está sendo vitoriosa em países como o Brasil, a Indonésia, a Austrália e o Vietnã. E a principal arma é invisível a olho nu, a bactéria Wolbachia, que existe em 70% dos insetos. Os testes no Brasil começaram em 2006, quando pesquisadores australianos descobriram que a Wolbachia impede que o vírus da dengue, zika e chikungunya se desenvolvam no mosquito Aedes aegypti. Assim, ele perde a capacidade de transmitir essas doenças. Os mosquitos com Wolbachia foram espalhados em 28 bairros do Rio e em 33 de Niterói, na região metropolitana. Agora, 4 anos depois, o trabalho desenvolvido em parceria por pesquisadores da Fiocruz e do Programa Mundial do Mosquito comprovou que o método é eficiente. Em Niterói, por exemplo, houve redução de 75% dos casos de chikungunya. A gente demonstrou resultados para a chikungunya, que foi a doença que apareceu com mais força aqui no Rio de Janeiro, mas caso haja uma estação de dengue nova, uma estação de zika nova, a expectativa é que também haja um controle da transmissão local dessas doenças. Por ser o mesmo vetor e pela Wolbachia ter a proteção garantida a todos esses.
A professora Maísa diz que também houve redução nos casos de dengue no bairro onde ela mora, em Niterói. Vai ter um caso de dengue, é muito raro agora. Aqui na Fiocruz, os pesquisadores mantêm uma imensa colônia de Aedes aegypti vacinados com a bactéria Wolbachia. Eles ficam em salas com um clima quente e úmido, o que favorece a procriação. Em cada gaiola dessas, existem aproximadamente 2.000 matrizes, machos e fêmeas, que vão gerar os insetos que mais tarde serão liberados no ambiente. Os resultados positivos no Rio estimularam o Ministério da Saúde a estender o programa a outras cidades. O Ministério avalia como uma iniciativa muito exitosa, sendo uma das mais promissoras, sustentáveis da atualidade. Então nós estamos expandindo para outros municípios, são eles Belo Horizonte, Campo Grande, Petrolina, Fortaleza, Manaus, Foz do Iguaçu e também algum município do Rio Grande do Sul. Mesmo com a novidade, os pesquisadores dizem que é preciso manter os cuidados já conhecidos contra o mosquito. Então, cuidar das nossas casas, o poder público cuidar das vias públicas e também das nossas casas. Tudo o que é possível ser feito. A Wolbachia, o método Wolbachia, ele chega como uma forma complementar. Bombeiros encontraram mais uma vítima da tragédia em Brumadinho. O corpo estava a 3 metros de profundidade e a 2 quilômetros de distância da barragem que se rompeu no dia 25 de janeiro. Até agora, mais de 250 vítimas foram retiradas da lama de rejeitos de minério. É a maior operação de resgate sem interrupção da história do Brasil. Um programa de reflorestamento nas encostas do Rio de Janeiro está completando 33 anos. É uma história de meio ambiente recuperado e também de vidas salvas. Morro Dois Irmãos, Zona Sul do Rio, 1994. O mesmo ângulo agora, em 2019. Sumaré, na Zona Norte, numa foto atual. Ele era assim em 1998. No Morro do Urubu, também na Zona Norte, em 1990, a vegetação tinha quase acabado. E a foto deste ano mostra o morro coberto de verde. A transformação na paisagem do Rio de Janeiro, registrada neste livro lançado hoje, é resultado de um trabalho de 33 anos. Nasceu em viveiros como este, berçários de vidas. Aqui são cultivadas mais de 300 espécies nativas da Mata Atlântica. O que a gente quer nessas áreas nossas, reflorestadas, é que voltem a atrair a fauna também, atrair outras espécies de plantas. Quem ajuda neste projeto são moradores de comunidades. É um mutirão de mãos habilidosas, mantido pela Prefeitura do Rio. Eu me sinto muito bem, porque eu estou fazendo bem para mim, para outras pessoas, para meu neto que está nascendo. Depois de prontas, as mudas ajudam a cobrir o rio de verde. O mutirão segue pelas áreas de maior risco. Acho que eu vou precisar dar uma mão aqui. Os espaços vazios ganham novas árvores. Em dias chuvosos como hoje, dá para a gente perceber bem a importância da árvore nesse processo da natureza. Ela funciona como um guarda-chuva, diminuindo o impacto da água no chão. Depois o solo se torna uma esponja, absorvendo essa água da chuva e liberando bem devagar. Isso evita as grandes enxurradas, que provocam os deslizamentos, aqueles que as encostas desmatadas do rio conhecem tão bem. Poderia ser bem pior. A gente conseguiu minimizar a quantidade de áreas deslizadas, de deslizamentos. Ao longo de 33 anos, foram plantadas mais de 10 milhões de mudas, em uma área equivalente a quase uma floresta da Tijuca, replantada pela cidade. Em 1996, o repórter André Trigueiro mostrou uma parte desse reflorestamento. A gente resolveu conferir de perto o resultado desse projeto aqui no alto do Morro da Saudade, no bairro do Maitá, na zona sul do Rio de Janeiro. Há exatamente 3 anos foram plantadas diversas mudas de espécies nativas da Mata Atlântica. Hoje o repórter Genilson Araújo e o mesmo cinegrafista Francisco de Assis sobrevoaram de novo o lugar. O topo do morro realmente está todo tomado por vegetação. Cresceu bastante, ela ficou legal. Pegar áreas só com capim colonial e hoje em dia tá essa floresta linda e maravilhosa é gratificante. Olha que notícia boa, né? É possível reflorestar. Vamos ver agora.
A gente até, né? A gente fica tão surpreso quando consegue dar uma notícia tão boa. A gente fica, nossa, mas é bom isso, mas é bom isso. Devemos comemorar, é possível. Você faz isso em casa, a gente faz isso aqui também. Isso aí, como fica a previsão do tempo para esse fim de semana? Boa noite, Jaqueline Brasil. Oi, Renata. Boa noite para você. E boa noite para todos. O tempo vai ficar chuvoso em grande parte do país. Em todo o norte, centro-oeste, sudeste e em parte da região sul. E é nessa área onde há risco de temporal, na divisa de Santa Catarina com o Paraná, passando por São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Espírito Santo, cruzando Mato Grosso do Sul, parte de Goiás, Mato Grosso, até Rondônia, Acre e um pedaço do Amazonas. É uma frente fria, falamos dela ontem, que está passando pela costa do país. Ela canaliza o vento quente e úmido que vem da região norte e, ao mesmo tempo, arrasta as áreas de instabilidade. É quando acontece o choque do ar frio com o ar quente, que, por ser mais leve, sobe e aí forma a nuvem do temporal. Aqui em São Paulo e no Rio chove o dia todo com a mesma temperatura, 28 graus. No Espírito Santo tem risco de chuva mais forte, máxima de 32. Em Cuiabá esquenta mais, 35, com previsão de pancadas à tarde. Já em Porto Velho chove de manhã com máxima de 30 graus. Para os estados do Nordeste, nada de chuva? Praticamente nada, Renata. O período chuvoso, especialmente para o sertão, começa só no início do ano que vem. Agora tem uma massa de ar seco que não deixa formar nuvem de chuva. Amanhã até pode chover, só que de uma forma bem isolada em parte do Maranhão e do Piauí. Mas em grande parte da região o tempo fica seco e quente. Em João Pessoa, por exemplo, em Maceió, máxima de 32 graus. Em Salvador, faz 31. No Rio Grande do Sul, o sábado vai ser de sol, mas pode ter ventania e tem alerta para ressaca. No litoral gaúcho e também no litoral catarinense. As ondas podem chegar até os 2,5 metros de altura. Bom fim de semana para você, Renata, e para o Bonner também. Para você também, Jaqueline. Obrigado, Jaqueline. Morreu aos 75 anos em Miami, nos Estados Unidos, o rabino Henry Sobel. O líder religioso que se destacou na defesa dos direitos humanos aqui no Brasil tinha um câncer de pulmão. Henry Sobel nasceu em Portugal enquanto os pais fugiam do nazismo. Chegou ainda criança aos Estados Unidos, onde fez sua formação religiosa. Vem de lá o sotaque forte, que se tornaria conhecido como o kippá vinho sobre os cabelos compridos. O que mais amo em São Paulo é ver pessoas das mais diversas origens, tantas nacionalidades diferentes, tantos credos diferentes, todos convivendo tão bem. Henry Sobel se mudou para São Paulo em 1970, logo depois de se tornar rabino lá nos Estados Unidos. Veio a convite da Congregação Israelita Paulista para cuidar da sua comunidade. Só que por fazer bem mais que isso, acabou se tornando um exemplo para muitos. Uma espécie de rabino de todos os brasileiros. Chegou em plena ditadura militar e se tornou um dos símbolos da defesa dos direitos humanos quando se recusou a enterrar o jornalista Vladimir Herzog na ala dos suicidas do cemitério israelita. Foi um ato político contra a versão do governo de que Herzog tinha se matado. Depois participou da cerimônia em homenagem ao jornalista na Catedral da Sé, ao lado do pastor James Wright e do cardeal Dom Paulo Evaristo Arnas. Para Vladimir Herzog, ser judeu significava ser brasileiro. Foi uma pessoa de diálogo, uma pessoa preocupada com os direitos humanos, a dignidade humana, e contribuiu certamente para termos um Brasil melhor. E um país melhor para ele era o do diálogo entre todos. Somos irmãos, irmãos são diferentes, mas aquilo que une irmãos é muito mais forte. Uma pessoa que conseguia abrir portas da direita, da esquerda, e que era muito respeitado pela classe política e pela intelectualidade brasileira. Henry Sobel dizia ver a morte como um navio que desaparece no horizonte para uns, mas que surge esplendoroso lá, do outro lado. Daqui a pouco, a saúde da economia brasileira dá novos sinais de melhora.
Indústrias voltam a ligar máquinas que estavam paradas. O apresentador de televisão Augusto Liberato, o Gugu, segue internado em observação há mais de 48 horas na unidade de terapia intensiva do Hospital Orlando Health, no estado americano da Flórida. Gugu sofreu uma queda anteontem na casa dele, na cidade de Windermere, a cerca de 30 quilômetros de Orlando. Ele estava trocando o filtro de um aparelho de ar-condicionado no forro do teto da casa e bateu a cabeça ao cair de uma altura de cerca de 4 metros. O filho dele, João Augusto, foi quem chamou a ambulância, que chegou rapidamente. Um neurocirurgião brasileiro que acompanha a família Liberato viajou para os Estados Unidos para se juntar à equipe médica local. Parentes de Gugu chegaram a Orlando ontem, por volta das 7h30 da noite. De acordo com os procedimentos do hospital, um boletim médico poderá ser divulgado ainda hoje. Primeiramente, a família. O Tribunal de Justiça de São Paulo autorizou a quebra dos sigilos fiscal e bancário do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. A Procuradoria de Justiça investiga suspeita de enriquecimento ilícito entre 2012 e 2018, quando o patrimônio declarado de Salles saltou de R$ 1.400.000 para R$ 8.800.000. Os desembargadores consideraram esse aumento patrimonial incompatível com o cargo de secretário particular e secretário estadual de Meio Ambiente do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. A assessoria de Ricardo Salles disse que ele declarou todos os rendimentos e bens e não tem nenhum receio de que os dados sejam analisados. O Ministério Público do Rio abriu um novo inquérito para apurar a suspeita de improbidade administrativa na contratação de funcionários no gabinete de Flávio Bolsonaro, na época em que o atual senador era deputado estadual. Seriam funcionários fantasma. Segundo o MP, esse procedimento não tem relação com a outra investigação, que é sobre a movimentação suspeita de R$ 1.200.000 na conta de Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio. A defesa de Flávio Bolsonaro afirmou que a nomeação de todos os funcionários ocorreu de forma transparente, de acordo com as regras, e que, no fim do processo, ficará comprovado que não houve qualquer ilegalidade. Os ministros do Supremo Tribunal Federal começaram a decidir essa semana de que maneira os dados fiscais sigilosos podem ser compartilhados com órgãos de investigação. Mas ontem, no segundo dia de debates, alguns ministros da Corte questionaram a inclusão da Unidade de Inteligência Financeira, UIF, nesse julgamento. O presidente do Supremo, Dias Toffoli, e o ministro Alexandre de Moraes votaram a favor do compartilhamento de dados da Receita Federal e da Unidade de Inteligência Financeira, o antigo COAF, com o Ministério Público e as polícias, mas divergiram em um ponto. Toffoli afirmou que, no caso da Receita, a transferência integral das informações precisa de autorização prévia da Justiça. Alexandre de Moraes defendeu que a Receita pode compartilhar todos os dados, incluindo a declaração do imposto de renda e extratos bancários, sem o aval prévio da Justiça. Mas, durante a sessão de ontem, alguns ministros que ainda não votaram se pronunciaram sobre o alcance do julgamento. É que a ação que está sendo julgada e levou à condenação dos donos de um posto de gasolina no interior de São Paulo se refere apenas a dados compartilhados pela Receita. Não trata de informações relativas ao UIF, antigo COAF. Mas o compartilhamento de dados da UIF também foi levado para debate pelo ministro Dias Toffoli, mesmo após a questão de ordem do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para que os ministros decidissem apenas sobre a Receita. O ministro Ricardo Lewandowski afirmou que, como o compartilhamento de dados do COAF não faz parte do recurso extraordinário, tem dificuldade de incluir a discussão em seu voto. Eu confesso a Vossa Excelência que tenho muita dificuldade em enfrentar esse tema quando ele não foi suscitado nesse RE, em nenhum momento. Eu acho que é um tema relevante, eu acho que haverá um momento oportuno em que nós nos debruçaremos sobre ele. A ministra Rosa Weber demonstrou o mesmo desconforto. Presidente, eu só tenho alguma perplexidade, não tenho nenhuma dificuldade em enfrentar o tema UIF.
mas pelo visto ele só surgiu aqui, em sede extraordinária. Eu tenho muita preocupação com a ampla defesa, contra o contraditório, porque, na verdade, quando nós enfrentamos uma tese que não foi em momento algum discutida num processo em sede extraordinária, nós estamos suprimindo. Depois da sessão de ontem, mais 2 ministros afirmaram à TV Globo que a tendência é pela retirada da UIF do julgamento. Na visão deles, como a ação só trata do compartilhamento de dados pela Receita Federal, incluir a UIF agora seria extrapolar o recurso original. Se a maioria dos ministros votar por manter só a Receita, a decisão pode ter reflexos em dezenas de investigações, já que elas tratam do compartilhamento de dados da UIF e poderão prosseguir, incluindo a do senador Flávio Bolsonaro, sem partido. Em julho, a defesa aproveitou o caso do posto de gasolina para pedir a suspensão da investigação sobre movimentações financeiras atípicas na conta de Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, na época deputado estadual. A defesa argumentou que o Ministério Público do Rio usou dados compartilhados pelo então COAF sem autorização da Justiça. Dias Toffoli acolheu o pedido e, desde então, 935 processos estão paralisados esperando a decisão do Supremo. No caso de Flávio Bolsonaro, ainda há uma outra liminar, a que trata somente das investigações do Ministério Público no Rio de Janeiro. O ministro Gilmar Mendes foi sorteado como relator e também decidiu por suspender o processo. Ele terá que decidir sobre o caso específico de Flávio Bolsonaro. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF4, liberte todas as pessoas que tiverem sido presas após condenação em segunda instância. Só não será solto quem estiver em prisão preventiva por representar riscos. Um habeas corpus questiona a decisão do TRF4 que tornou automáticas as prisões após a condenação em segunda instância. Carmen Lúcia é a relatora desse HC. No início do mês, o Supremo entendeu que um condenado só poderá ser preso depois de esgotadas todas as possibilidades de recurso. A ministra lembrou que foi contra mudar esse entendimento, mas, na decisão de hoje, destacou que é preciso aplicar a decisão da maioria da Corte. A atividade econômica brasileira deu novos sinais de recuperação e, dessa vez, eles vieram da indústria. Há quase 5 anos não se via esse movimento nas fábricas. As máquinas que estavam paradas, aos poucos voltam a ser ligadas e agora estão trabalhando por mais tempo. Em média, as indústrias já estão usando 70% da capacidade que tem de produção instalada. Os estoques à espera de comprador diminuíram e isso tem feito a produção aumentar. A aprovação da reforma previdenciária melhorou a expectativa em relação à economia e tem trazido mais confiança para o investidor, diz este economista. Isso começa a estimular, logicamente, as pessoas a consumirem mais. Consumindo mais, as empresas têm que entregar. Entregando mais, elas precisam voltar a produzir e isso acaba elevando a utilização de capacidade. Então, realmente é uma sinalização de recuperação da atividade econômica. São passos lentos. O desemprego continua alto e isso é um desafio. Mas há 7 meses, as contratações com carteira assinada têm sido maiores do que as demissões, segundo o Ministério da Economia. A recuperação, ainda que tímida, do emprego formal tem ajudado o comércio a vender mais. A liberação do saldo do Fundo de Garantia, aos poucos, traz o brasileiro de volta às compras. Segundo os economistas, é o consumidor que tem puxado essa retomada de crescimento do país. O IPCA 15, divulgado hoje, índice considerado uma prévia da inflação, ficou em 0,14% em novembro, a menor taxa para esse mês desde 1998. Inflação baixa abre caminho para uma queda maior dos juros e melhores condições de financiamento para o consumidor. Mais do que a sazonalidade existente para esse final de ano, o que a gente começa a ver, pelo menos nos números mostrados até então, é um processo estrutural de recuperação. Então não é algo que vai morrer no início do ano que vem. Não, a gente vai continuar crescendo, a gente tende a acelerar o crescimento em 2020. Hoje, depois do último capítulo da novela, o Globo Repórter vai mostrar como vivem as donas e os donos do pedaço, os da vida real.
Brasileiros que mudaram de vida criando novos sabores. Fina como uma toalha de seda, é a massa da gaúcha que deixou o campo para fabricar pastéis de Santa Clara. Mesmo desempregada, Sandra educou e formou 2 filhos. A receita? Quindins, camafeus, olho de sogra. A verdadeira Maria da Paz é pipoqueira e vê novela em pé pelo celular. A sedução do bolo de flores, uma receita baiana que faz sucesso em Minas. E em São Paulo, a vibrante jornada das boleiras nordestinas. Quantas delícias! Você vai resistir? Hoje no Globo Repórter. A gente teve uma boa notícia ainda nessa edição do Jornal Nacional, né? Aquele reflorestamento do Rio de Janeiro. Agora, por justiça, faltou dizer que aquele projeto começou com o prefeito Saturnino Braga em 1986 e que foi mantido por todos os prefeitos que vieram depois dele. Daí a importância muito clara de dar continuidade aos projetos bons das prefeituras, dos governos, enfim, de qualquer governo brasileiro. É isso. Amanhã tem decisão da Libertadores ao vivo aqui na Globo. Flamengo e River Plate se enfrentam em Lima às 5 da tarde, hora de Brasília. Na camisa, as iniciais MG. Na pele, o nome tatuado. Marcelo Galhardo, o técnico do River Plate, é um ídolo imenso na história do clube. Poder representá-lo em meu coração é uma emoção muito grande, diz esse torcedor. Já o outro, Galhardo, é o maior de todos os tempos. Jorge Jesus é paixão nova entre os torcedores do Flamengo. O cara fez uma coisa que ninguém esperava. Trouxe profissionalismo, trouxe intensidade. Tanto o português quanto o argentino têm apelidos. Galhardo é chamado de... Muñeco. El muñeco Gallardo. La cara de muñeco, es un muñeco lindo. Muñeco quer dizer boneco. Já Jorge Jesus virou o popular... Mister para os europeus significa o mesmo que professor no vocabulário do nosso futebol. Que o Flamengo é o maior clube do mundo. Não estou a dizer que o Flamengo é o maior clube do mundo desportivamente. Porque o maior clube do mundo desportivamente é Real Madrid. Agora, tudo o que é a sua dimensão de torcedores, de adeptos, como nós dizemos em Portugal, é o Flamengo. A Libertadores já esteve nas mãos de Galhardo 3 vezes. Uma como jogador e 2 como treinador. Mesmo assim, amanhã, ele vai viver algo inédito nessa vitoriosa carreira. Tanto na decisão do ano passado quanto na de 2015, ele não dirigiu o time à beira do gramado por estar suspenso. Dessa vez, Muñeco Galhardo ficará no banco. São 5 anos comandando o River Plate. Além dessas 2 Libertadores, ele tem no currículo outros 4 títulos internacionais e 3 Copas da Argentina. Marcelo Galhardo, 43 anos. Jorge Jesus, 65. Não importa a idade, quem veio a Lima só tem olhos para ela. Quem foi a Lima, e são milhares de torcedores, cortou um dobrado para chegar à capital peruana. Bem-vindo a Ipanema! Não? Seria Leblon? Copacabana? Maracanã? Isso aqui é Lima, banhada de vermelho e preto. Estima-se que de 20 a 25 mil torcedores do Flamengo vieram a Lima, a capital peruana, não somente do Rio de Janeiro. Vários viveram uma história particular de sacrifícios, uma saga para chegar até aqui. Essa família saiu de Ipueiras, interior do Ceará. 6 horas de ônibus até Fortaleza. Depois, avião, Fortaleza, Rio. De Rio, São Paulo. São Paulo, Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu, Lima. Quantas horas ao todo? Umas 34 horas ao todo. Você acha que isso é um perrengue? Então escuta essa, os 3 amigos se meteram numa aventura. Teresópolis, Rio de carro, voo até São Paulo, outro até Santiago, outro a Arica, ainda no Chile. Depois pegamos um ônibus para atravessar a fronteira até Tacna, no Peru. E de lá, 20 horas de ônibus até chegar aqui em Lima. Isso sem ter estadia nenhuma. Fomos arrumar hoje.
Dá para escrever um livro com tantas histórias. Márcio e Bárbara fizeram seu próprio diário de motocicleta. Eles saíram do Brasil quando a decisão ainda estava marcada para o Chile. Tiveram que mudar a rota depois que Lima substituiu Santiago. 15 dias, desertos e mares depois, aqui estão. Amor maior não tem igual, canta a torcida do Flamengo. E isso se traduz na palma da mão de Wagner, que trouxe as cinzas da mãe de um amigo. Dona Vera morreu no ano passado e era fanática pelo Flamengo. Com certeza, se ela estivesse viva, ela estaria aqui também, torcendo muito para que o Flamengo fosse campeão da Libertadores. A história dessa final é, no fundo, a história de cada um que escolheu a mesma paixão por caminhos diferentes. No Rio de Janeiro, a torcida pelo Flamengo nunca foi tão forte. De braços abertos sobre a Guanabara, o Cristo Redentor surgiu rubro-negro essa noite, no alto do Morro do Corcovado. A seguir, os apresentadores do JN de amanhã. No horário de Brasília são 9h09 da noite e, neste momento, a assessoria do apresentador de TV, Augusto Liberato, acaba de confirmar a morte de Gugu. Lembrando, o Gugu passou as últimas 48 horas internado na UTI de um hospital no estado americano da Flórida porque se acidentou na última quarta-feira. Ele caiu de uma altura de 4 metros e bateu a cabeça. Desde então havia aquela expectativa sobre a possibilidade de melhora, de recuperação do apresentador Gugu Liberato e agora, neste momento, a assessoria do apresentador acaba de confirmar a morte de Gugu. Nós vamos trazer detalhes, todos os detalhes possíveis ainda nesta edição do Jornal Nacional. É especialmente triste dar essa notícia a você, porque você sabe, o JN está completando 50 anos. Toda sexta-feira nós temos apresentado aqui as duplas que vêm do Brasil inteiro para apresentar o JN de sábado e essa notícia muito triste chega exatamente no momento em que a gente se preparava para apresentar os nossos colegas que amanhã vão ocupar a bancada. Isso vai acontecer de qualquer maneira e nós vamos trazê-los agora, você vai conhecer. Aí vem Aline Aguiar e também Giovanni Spinucci. Os dois estão chegando agora. Eu lamento muito recebê-los com essa notícia tão triste, mas vocês são muito, muito bem-vindos. Nós estamos todos sensibilizados com isso. Bem-vindos. Claro, sejam bem-vindos. O que a gente deseja agora é força para a família, para os amigos. Fica aqui registrado, obviamente, toda a solidariedade. Por favor, Aline, por aqui. Toda a nossa solidariedade aos parentes de Gugu Liberato. Uma notícia muito triste que chega exatamente no momento em que nós pretendíamos celebrar aqui o aniversário do JN e a presença de vocês. Mas, registrada a nossa solidariedade, nós voltaremos ao assunto sobre a morte de Gugu Liberato daqui a pouco. O que nós vamos fazer agora é apresentá-los aos brasileiros que ainda não os conhecem. Não é isso, Ana? Giovanni Spinucci está aqui representando o estado do Maranhão. O Maranhão é onde a Amazônia encontra o Atlântico, com o segundo maior litoral do Nordeste. Os 7 milhões de maranhenses acompanham o Jornal Nacional pela TV Mirante e suas afiliadas em Imperatriz, Santa Inês, Caxias e Balsas. A economia é baseada no extrativismo e no agronegócio, e a soja é o principal produto do estado. O Maranhão guarda uma das maiores áreas de manguezais do mundo, refúgio de guarás, aves cor-de-fogo que enchem de cores o entardecer. Aqui é possível encontrar a diversidade de um pantanal e cachoeiras abertas entre vales e paredões de rocha. Os lençóis maranhenses, com a sua imensidão branca e milhares de piscinas naturais, são destino de turismo. Franceses fundaram e holandeses e portugueses colonizaram São Luís. A capital maranhense é dona de um acervo histórico reconhecido como Patrimônio da Humanidade. A terra do Bumba Meu Boi foi conquistada pelo reggae. O ritmo grudou nos ouvidos dos maranhenses e São Luís virou a Jamaica brasileira. E agora, quem não é de Minas Gerais vai conhecer melhor Aline Aguiar. Minas Gerais é o estado brasileiro com o maior número de municípios.
os 21 milhões de habitantes veem o Jornal Nacional pela TV Globo e afiliadas, Inter TV, EPTV e TV Integração. Na economia, destacam-se o setor de serviços, a indústria, a agropecuária, a extração de minério e o turismo. Aqui, no fim do século XVIII, ocorreu um dos movimentos mais importantes de nossa história, a Inconfidência Mineira. Minas Gerais é conhecida pela exuberância das montanhas, pela delícia da culinária. Traços da religiosidade mineira estão presentes nas cidades históricas. Na obra de Aleijadinho, como os 12 profetas esculpidos em pedra-sabão, em Congonhas. A Basílica de Nossa Senhora do Pilar, em Ouro Preto, é um marco do período barroco. A capital, Belo Horizonte, foi construída de forma planejada e tem uma joia modernista, o conjunto arquitetônico da Pampulha, projetado por Oscar Niemeyer e tombado como patrimônio cultural da humanidade. Você que nos acompanha em casa e tem acompanhado toda sexta-feira, nota sempre um clima mais festivo nesse encontro. Obviamente hoje não é possível, estamos todos emocionados, não é? Mas vamos seguir o jogo. Aline, eu queria que você explicasse para os brasileiros que não são de Minas Gerais, mais ou menos como é um seu dia de trabalho lá pela Globo. Eu apresento o MG1, que é o nosso telejornal da hora do almoço, tem duração de mais ou menos 1 hora e é um jornal muito próximo do telespectador. Eu até falo lá que é o nosso MG1, nosso, de quem faz, os produtores, os editores, repórteres, cinegrafistas e também do telespectador, porque ele sempre sugere pauta, manda fotos, vídeos, comenta os assuntos do dia. Então, a gente está muito próximo do telespectador fazendo o MG1. E também é um jornal que tem um compromisso com a notícia, com a atualização da notícia, porque a gente repercute as notícias da manhã e os nossos repórteres, eles ficam espalhados por Belo Horizonte e região metropolitana, trazendo a atualização dessa notícia da informação. E é um jornal também que tem compromisso com a prestação de serviço. É assim que a gente faz o MG1. Você, Giovanni, conta um pouquinho da sua rotina lá em São Luís. Bom, há 5 anos eu estou como editor e apresentador do JM2, é o nosso jornal da noite. Então é uma rotina que começa na redação no início da tarde, conversando com o pessoal ali na redação, os produtores, os repórteres, indo para a ilha de edição. E a internet possibilitou para a gente, essas redes sociais, que a gente conseguir antecipar um pouquinho dessa conversa, né? Então a gente vê o que já foi assunto no Bom Dia, o que já foi assunto na hora do almoço, no JM1, e conseguir destrinchar isso tudo, levar a melhor informação para quem está em casa assistindo a gente, sempre daquela forma muito precisa e muito rápida, como o jornal do JM2 é. Giovana e Aline, como é que tem sido viver esse projeto dos 50 anos do JN? Incrível, uma experiência estar aqui com vocês, acompanhar a reunião de pauta, o fechamento do jornal, realmente é maravilhoso. Quando eu fiquei sabendo, eu fui pega de surpresa e, sabe, mineiro, aquela história de que mineiro é desconfiado? Fiquei assim, desconfiada, mas estou muito feliz por representar o meu estado e também por trazer para essa bancada mais uma vez a representatividade. Eu sei que eu estou aqui representando a maior parte da população brasileira, a mulher negra. Eu e Giovanni, nossos colegas que já passaram aqui, estamos representando a diversidade brasileira e isso é bonito demais. Essa é a celebração desse aniversário, dia cinquentenário do Jornal Nacional. Agora, vocês estarão aqui amanhã, num dia muito importante para o esporte brasileiro, com essa decisão da Libertadores, tão importante para o Flamengo, claro, um motivo de festa e também obviamente, claro, com a cobertura da morte do apresentador Gugu Liberato, de que vamos tratar ainda nesta edição do Jornal Nacional, mas de qualquer maneira, obviamente, amanhã esse assunto vai se impor. Talvez você não esperasse fazer um JN tão importante quanto o de amanhã, né, Giovanni? É difícil, né? Porque quando a gente recebe a informação de que vai estar aqui, o JN é um templo sagrado para qualquer jornalista, é um altar do jornalismo brasileiro. E a gente pensa sempre em, claro, fazer um JN com o melhor que a gente pode, mas a gente não consegue prever os acontecimentos, não consegue prever o que vai acontecer. Isso daqui é jornalismo. Jornalismo é isso, o que a gente faz, a nossa rotina é essa, mas nenhum momento passou que seria um dia tão importante
como vai ser o dia 23. Eu vou pedir, primeiro eu vou dizer a vocês que, claro, desejamos sorte, vocês são muito bem-vindos aqui, só estão aqui por mérito, estão representando 2 estados lindos e importantes da federação. Eu vou pedir licença agora para vocês, porque daqui nós vamos ao vivo. Nós precisamos dar continuidade à nossa cobertura da morte do apresentador Gugu Liberato, sobre a qual nós lamentamos profundamente e desejamos novamente força aos amigos e à família. A gente vai agora a Nova York, eu não sei se eu vou até, ou melhor, a Orlando. A gente vai a Orlando, eu vou continuar aqui na minha mesa. A gente vai a Orlando falar com o repórter Tiago Eltz, ele tem informações ao vivo pra gente. Tiago. Oi, Renata. A gente está aqui em Orlando, como você disse, na frente do Hospital Orlando Health Medical Center, onde o apresentador Gugu Liberato estava internado na UTI desde quarta-feira, e nesse momento saiu a nota de falecimento, uma nota divulgada pela família, que diz que quando Gugu deu entrada aqui no hospital, os exames iniciais constataram sangramento intracraniano. Em virtude da gravidade dos ferimentos, a equipe médica resolveu não fazer intervenção nenhuma. Durante o período de observação, foi constatado a ausência de atividade cerebral. E a morte encefálica foi confirmada pelo professor Dr. Guilherme Lepski, o neurocirurgião chamado pela família do Brasil, que viu as imagens e, após ver as imagens dos exames em detalhes, confirmou a irreversibilidade do quadro clínico. A família informa que não tem ainda detalhes sobre o traslado para o Brasil e as informações sobre o velório vão ser passadas assim que tudo for definido. A família encerra informando que, atendendo a um pedido de Gugu, os órgãos do apresentador serão doados. Bonner. Tiago Eltz falando ao vivo de Orlando, na Flórida, onde se deu a notícia da morte de Gugu Liberato. O que nós vamos fazer agora, em homenagem a Gugu e em respeito à morte dele, à família dele, é relembrar e mostrar claramente o sucesso da carreira que ele conseguiu construir ao longo de muitos anos na televisão brasileira. Os jurados dos programas são os representantes da opinião popular. Antônio Augusto Moraes Liberato nasceu na Lapa, bairro de classe média de São Paulo. O bonzinho, o sério, o engraçado. Filho de portugueses e fã de Silvio Santos, aos 13 anos conseguiu se aproximar do apresentador entregando uma carta. Aos 14 começou a trabalhar em televisão, como auxiliar de produção de Silvio Santos, que na época tinha um programa na TV Globo. A partir da década de 1980, já no SBT, demonstrava talento. Gugu Liberato se tornaria um dos principais apresentadores da televisão. Entre os muitos prêmios ao longo da carreira, um disco de ouro, 11 estatuetas do Troféu Imprensa e o Troféu Internet em 2005. Popular, comunicativo e extremamente carismático, Gugu comandou diversos programas de auditório de sucesso, com grande audiência. Traz aqui, traz. É um grilo. Grilo? Ah! Grilo. Não, olha, mas é um monte aí. De grilo. Ele não botou um. Botou 10 grilos na minha mão. Entre eles, Viva a Noite. Atenção, tempo! Barco, navio. Navio, ponto para os homens, navio. Cidade contra Cidade. E a cidade de Rio Claro. Passa ou Repassa. Qual é a capital do estado do Piauí? Teresina. Certa resposta, Teresina. Corrida Maluca. No tempo, marchou. Toca só mais uma. Só mais uma para marcar 600 quilômetros. Sabadão Sertanejo. Leandro e Leonardo. TV Animal. Ai, ai, ai. E o Domingo Legal. É o nosso Domingo! Gugu Liberato chegou a cursar 2 anos de uma faculdade de odontologia, mas logo voltou para sua grande paixão, a TV. Mesmo envolvido com diversos programas, além de outras atividades como empresário, ele ainda encontrou tempo para estudar jornalismo. Em 1987, ele assinou contrato com a Rede Globo, mas Silvio Santos foi pessoalmente conversar com o jornalista Roberto Marinho e conseguiu a liberação do apresentador. É que Silvio ia passar por uma cirurgia delicada e precisava de Gugu para assumir boa parte da programação de domingo no SBT. Gugu continuou à frente das atrações das noites de sábado e ainda conquistou espaço aos domingos.
Esteve à frente de quadros famosos, conhecidos em todo o país, como o Táxi e a Banheira do Gugu. Opa, quem do time dos homens vai segurar as mulheres? Também atuou no cinema, ao lado de Xuxa. Nanda vai ficar com a casa. Eu deciso o negócio. Eu queria... Eu posso te convidar para um momento especial, mágico? Claro que pode. Vamos? Angélica. Hoje é o nosso primeiro dia de aula. Eu espero que vocês tenham o ano que mereçam. E dos Trapalhões. É apaixonante fazer cinema. Porém, torna-se mais apaixonante a partir do momento em que a gente faz cinema com o Didi, o Dedé, o Mussum e o Zacarias. Em 2003, Gugu Liberato participou de uma campanha para ajudar os brasileiros mais pobres, em conjunto com o Faustão. Eles interagiram no ar. Nós apresentamos o Augusto Liberato Gugu, diretamente do seu Domingo Legal, metendo a cara no Domingão com a sua galera. Alô, Gugu! Oi, Faustão, grande Faustão. Fala aí, tudo bem? Em 2009, Gugu Liberato trocou o SBT pela TV Record, onde atuava apresentando reality shows. Falei pra vocês que hoje vai ser difícil. Mesmo longe do SBT, Gugu sempre manteve uma grande amizade com Silvio Santos. Gugu deixa a companheira Rose Miriam e os 3 filhos do casal, João Augusto e as gêmeas Marina e Sofia. Logo mais, no Jornal da Globo, você vai ter outras informações.